Você sabia que existem modelos pré-programados em nossa mente que fazem agirmos de maneira automática e na maioria das vezes atrapalha nosso crescimento financeiro? São eles que atrapalham você na construção de riqueza, são eles que atrapalham você a ganhar dinheiro, são eles que atrapalham você a ganhar mais e mais dinheiro. Em praticamente tudo que a gente faz, esses modelos pré-programados são acionados por nosso cérebro e a gente acaba agindo de maneira automática. E antes da gente continuar, pegue um papel e uma caneta. E no final do vídeo eu vou deixar algumas questões para vocês responderem. Lembra que eu falei que os modelos pré-programados atrapalham a gente a ganhar dinheiro? Esses modelos pré-programados também influenciam na nossa forma de gastar dinheiro. E quem faz essa pré-programação em nossas mentes são os nossos pais ou algum adulto que esteve presente em nosso desenvolvimento na época da infância. Aí agora pare e pense na maneira que vocês utilizam o dinheiro. Pensa aí um pouquinho. Em algum aspecto você vai encontrar alguma semelhança com aquele adulto que esteve presente na sua infância, no seu desenvolvimento. Pode ser, sei lá, seu tio, sua avó que te criou, seus pais que te criaram, sua mãe ou seu pai. Alguma dessas pessoas que foram presentes na sua infância tem semelhança com você na hora de usar o dinheiro, ou falar de dinheiro, ou em assuntos relacionados a dinheiro. Nesse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, tem uma história muito interessante e que mostra como isso acontece com a gente. E a história é mais ou menos assim, vou contar, vai ser um pouquinho de spoiler, né? Se você ainda não leu esse livro, aconselho você a ler, principalmente, né? É uma boa dica que eu posso dar para vocês. Vai ter um spoilerzinho, mas não vai atrapalhar em nada a sua leitura. Se você já estiver lendo, se você for ler, beleza? Pode ficar tranquilo. A história é o seguinte, o autor do livro estava em um jantar de família. Nesse jantar estava sendo preparado por sua esposa um peru. Se não me engano, era na época de Natal. Aí estava toda a família reunida e o autor do livro estava observando a cena da sua esposa preparando o peru, né? Tava mexendo no peru lá para colocar para assar. Aí observando essa cena, ele foi até a esposa e perguntou por que ela fazia o peru daquela maneira. Ela respondeu que preparava daquela maneira porque foi a maneira que a mãe dela ensinou para ela. Não tinha uma explicação assim mais científica, digamos assim. Era simplesmente porque ela aprendeu com a mãe dela. Aí aproveitando que estava jantar em família e a sua sogra estava lá, né? Ele, intrigado, foi perguntar para ela por que ela fazia daquela maneira. E rapidamente ela respondeu da mesma maneira que a esposa dele respondeu. Não, aprendi com a minha mãe. Ela me ensinou assim e eu fui passando para frente, assim como a sua esposa faz, foi porque eu ensinei para ela. Aí o autor ficou pensando, nossa, eu não tive uma resposta muito clara para isso. Eu vou ir mais longe, vou perguntar para a avó da minha esposa, que também estava no jantar. E a resposta foi um tanto quanto surpreendente para ele. E até para nós. Prestem atenção. A avó de sua esposa disse para ele que o preparo que ela fazia no peru daquela maneira era feito pelo simples fato de que quando ela ia preparar o peru era grande demais para a travessa que ela tinha para colocar no forno. Então, ela cortava o peru de certas maneiras simplesmente para o peru caber dentro da sua travessa que ia ao forno. Se ela não cortasse daquela maneira, não tinha como fazer o peru. Então, ela fazia daquela maneira, passou para a sua filha passou para a esposa do autor. Ou seja, não necessariamente aquele era o jeito certo de se fazer o peru. Era feito por questões aleatórias, questões de ocasião, né? Questões ocasionais do momento. Consegue enxergar então como essas coisas são repassadas para a gente pelos adultos que se fazem presente em nosso desenvolvimento, em nossa infância e ainda crescendo, né? Ao longo dos nossos anos. O peru era preparado de uma maneira, essa maneira passou por 2 gerações, sendo feito não pelo jeito certo, se houver, né? Mas pelo jeito que a avó da mulher do autor conseguia fazer diante das suas disponibilidades na época. Esse modelo pré-programado tem um efeito em nosso dinheiro
e na maneira que nós utilizamos ele. Comece a observar como você utiliza o seu dinheiro e como as pessoas que são, né, da sua volta utilizam também. É quase certeza que você vai achar alguma semelhança, nem que seja mínima, mas você vai achar. E é aqui onde eu quero chegar com esse papo de modelo financeiro. Se você quer buscar riqueza, crescimento pessoal e profissional, e o seu modelo financeiro estiver alinhado com pessoas que não possuem riqueza ou que não desejam riqueza e que não se preocupam com prosperidade e crescimento, provavelmente você irá agir como elas. E assim, não estou falando para você deixar essas pessoas de lado. Só estou falando para vocês começarem a observar e tratarem de mudar, né? Porque se você for seguir dessa maneira, mesmo desejando conscientemente, o seu subconsciente não vai te levar para frente, porque lá está implantado um modelo pré-programado que não vai te levar ao que você deseja. Conheço, por exemplo, muitas pessoas que acham que o certo a se fazer da vida é trabalhar 30, 40 anos em um só lugar, recebendo o mínimo possível e vivendo com o suficiente, com o que der. Olhando para o lado que as pessoas são livres para pensar e agir da maneira que quiserem, tudo bem, cada um tem o seu direito. Agora, se você quer prosperar, crescer, viver o máximo e não com o mínimo, o seu modelo financeiro é a parte principal disso. É ele que, em modo automático, vai te levar aonde você deseja chegar. Agora, preparem o papel e a caneta que eu falei para vocês pegarem no início. Se ainda não pegou, pausa o vídeo, vai lá e pega e volta. Segue aqui, então, algumas questões para vocês responderem e identificarem o modelo financeiro de vocês e como ele está alinhado. Levem muito a sério as respostas que vocês terão. É como eu disse no começo, os modelos pré-programados agem de modo automático e, por mais que vocês pensem de maneira próspera e que visem a riqueza, pode ser que suas atitudes não estejam sendo executadas em prol disso devido à sua programação mental. Então vamos lá, anotem aí. O que eu penso sobre dinheiro e como eu ajo com ele e como pensam e agem as pessoas que estiveram em meu desenvolvimento? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que eu penso sobre ter muito dinheiro e o que as pessoas que tiveram em meu desenvolvimento pensam? Terceira pergunta. O que é riqueza para mim e o que é riqueza para as pessoas que tiveram em meu desenvolvimento? Segue aqui então o resultado, né, mais ou menos, para vocês terem noção do que vocês vão enxergar com essas respostas, que é o seguinte: se as respostas que vocês tiveram forem diferentes do que vocês acreditam e almejam, vocês já têm em mãos uma grande vantagem. Vocês já sabem o que devem começar a fazer para alcançar o que realmente faz parte de suas ambições. Tem outra resposta também. Se as suas atitudes forem iguais, mesmo pensando diferente, você também já sabe que deve começar a agir de acordo com os seus pensamentos. Outra resposta também. Agora, se você e a pessoa que esteve presente no seu desenvolvimento, ou as pessoas, forem iguais em todas as respostas, observe o que essa pessoa tem, o que ela fez ou o que ela faz da vida, que provavelmente você será como ela. Isso aqui é muito importante. Vocês querem ser que nem as pessoas em seu crescimento, falando em termos de dinheiro, riqueza, crescimento, não como caráter, isso fica de lado, não tem nada a ver com o tema, né, aqui do vídeo. E assim, eu sei que esse assunto é um tabu, eu sei que esse assunto às vezes é muito difícil das pessoas aceitarem, né, essa realidade. E antes que me crucifiquem, não há nada de errado em querer ser melhor, em ter mais posses, em construir riquezas, desde que você não age de maneira prejudicial às pessoas ou até mesmo a você. Dinheiro é importante para tudo. Não querer tê-lo por perto é sinal de uma vida mais difícil. Então é isso, galera. Fica a dica aí. Esse livro aqui é muito bom. Aconselho vocês a lerem. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado e que eu tenha deixado essa ideia, né, bem clara do modelo financeiro e como ele age em nossas vidas.